Fala galera, beleza? Felipe Araújo aqui na área. Bom, hoje nossa aulinha vai ser diferente, nós vamos começar com a ideia da geometria espacial. Não vamos falar de geometria espacial de posição, isso a gente vai ver depois. Nossa ideia hoje vai ser o estudo dos poliedros, tá? Bom, começamos com a ideia do plano. Plano, assim como a reta é para a geometria plana, o plano é para a geometria espacial. Muito importante, o que acontece isso em prova é como formar um plano, e eu preciso de 3 pontos que não sejam colineares, tá? Por exemplo, tem os pontos A, B e C. Esses pontos A, B e C não formam uma reta. Então, quando eles não são colineares, eu posso afirmar que formam um plano. Plano é tudo aquilo que eu consigo apoiar. Por exemplo, se eu conseguir apoiar um objeto nessa mesa, você tem um plano, tá? Plano é isso. Quais são as outras opções de formar um plano? Quando eu tenho um ponto e uma reta. Porque se eu tenho um ponto e uma reta, eu posso escolher 2 pontos em cima dessa reta e eu vou ficar com 3 pontos não colineares. Já caiu em prova, uma reta e um ponto não pertencente a essa mesma reta formam um plano? Sim, formam um plano. Uma outra ideia são duas retas diferentes, distintas, ou seja, não são coincidentes. Eu posso escolher 3 pontos aqui e nesses 3 pontos eu consegui formar um plano. Normal, nada demais, tá? Quando eu junto 2 planos, eu formo um diedro. Então, um diedro é a formação de 2 planos. E aí, importante porque pode aparecer uma palavrinha mágica que é desse ângulozinho alfa aqui. Esse ângulo alfa, que é o ângulo formado entre esses 2 planos, ele é conhecido como ângulo, a palavrinha mágica, diédrico. É porque às vezes a gente está numa questãozinha e ele coloca uma palavra diferente, pode dar ruim. Você já sabe que ângulo diédrico é aquele ângulo formado entre 2 planos. Geralmente esse ângulo diédrico é 90 e os planos são ortogonais, mas aí é outra história, tá? A gente vai comentar em geometria de posição. Bom, essa é a primeira etapa, nossa primeira etapa da parte dos planos poliedros. E aí eu queria que você anotasse sua dúvida aí se você teve problema, mas a ideia é essa, tá? Continuando, nós temos aqui a história do poliedro, beleza? Bom, como é que funciona a história do poliedro? Poliedro, olha o nome. Pela formação do nome você já sabe. Se um diedro é a formação por 2 planos, um poliedro é a formação por vários planos. E cada um desses planos é um polígono, tá? Bom, nós temos aqui então todos os poliedros. A gente vai entender os elementos dos poliedros. Cada pontinha aqui é conhecida como vértice. A aresta agora é o lado que a gente falava nos polígonos, não é mais lado e agora é conhecido como aresta. E a face é a parede, a face é o polígono que você forma esse sólido. Coloquei aqui um exemplo, um cubo, tá? Esse cubo aqui, nada demais, mas eu coloquei como exemplo só para você entender melhor. Então eu tenho vértice, face e aresta. Vértice é a pontinha, é o encontro das arestas, que é o lado. E a face é o polígono formado por cada parte desse poliedro, desse sólido. Beleza? Uma diferença importante entre os poliedros convexos. Quando você espeta um poliedro convexo, nesse caso eu tenho uma pirâmide, toda a parte que entrou na pirâmide ficou interna. Quando eu penso num outro sólido como esse aqui, quando eu espetei esse pedacinho, existe um momento onde o pedaço dessa reta está para fora do sólido, e aí ele vai ser um poliedro côncavo. Mestre, para que funciona isso? Se o poliedro for convexo, eu não vou precisar me preocupar. Ele vai te dar um poliedro conhecido. Se ele for côncavo, ele vai precisar te dar figura. Então, se ele te der figura, ele vai te falar que é côncavo. E aí você não vai se preocupar também, porque você vai ter a figura. Então, aqui é só para você entender a diferença básica entre convexo e côncavo. Até porque a gente vai aplicar algumas coisas, algumas formulinhas e relações que são válidas para um, mas para outro não. Como, por exemplo, a relação de Euler.
Relação de Euler é aquela relaçãozinha que, quando você aplica, é necessário que o poliedro seja convexo, funciona apenas somente nos convexos, tá? E aí a questão vai te falar sempre isso. Considere um poliedro convexo. Tem questão também que fala assim, considere um poliedro que aceita que pode ser aplicado a relação de Euler. Ela diz o seguinte, V mais F igual a mais 2. V mais F é igual a mais 2. Onde o V é o número de vértices, F é o número de faces, A é a quantidade de arestas. E como eu faço para achar a quantidade de arestas? É o número de lados do polígono vezes a quantidade de faces dividido por 2, beleza? Então eu tenho V mais F igual a mais 2, beleza? Essa é a formulinha, importante que ele funciona somente nos convexos. Para gravar, vocês sabem que vocês só gravam desse jeito, e vocês já conhecem essa frasezinha com certeza, que é vamos fazer amor a 2. Vamos fazer amor a 2. Você já conhece isso, então já gravou assim, eu vou manter dessa forma, beleza? Bom, queria que você anotasse suas dúvidas desse quadrinho, essa que é a história de cada uma desses elementos. Importante aqui é mais a teoria, mais você entender cada uma das definições, porque é muito definição, tá? Isso é muito de definição. E é isso. Vamos seguir. Bom, exemplo de questãozinha com poliedro. Ele fala assim pra gente, ó. Quantos vértices possui um poliedro formado por 10 faces triangulares? E aqui só faltou ele falar poliedro convexo, senão não consigo resolver. Se ele não me diz que o poliedro é convexo, já era, tá? Nesse caso, a questão seria anulada, porque ele precisa me falar que o poliedro é convexo. Bom, esse meu poliedro ele já tem 10 faces. Face eu já sei a quantidade. Então, F é igual a 10. Só que não importa saber que ele tem 10 faces. Eu quero saber quem são essas faces. São faces triangulares. Se ele tivesse mais faces, beleza, eu ia sem problema resolver de boa, ia fazer cada um separado. F eu já tenho. Como eu faço para achar a quantidade de arestas? Aí é aquela formulinha que a gente viu antes. A quantidade de arestas é o número de faces, que são 10, vezes a quantidade de lados que cada um te dá, dividido por 2. Então é 10 vezes 3, por que 3? Porque são triângulos. Mas se fossem pentágonos, 10 vezes 5, sobre 2. Não posso esquecer de dividir por 2. Então eu acabei de descobrir que 30 sobre 2... Acabei de descobrir que esse meu poliedro possui 10 faces, 15 arestas e geralmente a pergunta é a quantidade de vértices. E o que eu vou fazer? Vou aplicar a relação de Euler, que fala P mais F igual a mais 2, vamos fazer amor a 2, então formulinha P mais F igual a mais 2. Normal, continha, vértice é o que eu quero, mais face. Quantas faces nós temos? Nós temos 10 faces. É igual a A, que é 15, mais 2. Bom, continha rápida, V é igual, 17 menos 10, nós vamos ficar com 7 vértices. Tá aqui, questãozinha normal, simples, tranquilo. Mas se tivessem mais faces aqui, eu ia fazer cada uma aresta separada, depois eu ia somar tudo e normal, ia aplicar. O importante é que a relação de Euler eu só aplico apenas uma vez, tá? Essa relaçãozinha de Euler aqui, eu só posso aplicar uma vez. Então, não consigo aplicar duas vezes. Beleza? Bom, acho que dessa parte
tem infinitas questões desse tipo, tá? Se você tiver dúvida, sua dúvida, já pensa aí em anotar para depois a gente tirar as dúvidas para esclarecer o que você precisa. Mas a ideia é essa. Bom, vamos ver aqui então nossa próxima etapa. Ah, detalhe, essas questões, quando acontecem, elas são bem tranquilas desse jeito, tá? Uma ou outra que você vai conseguir deixar um pouquinho mais complicada quando ele coloca a ideia de possui X faces, possui Y vértices, e aí você vai criar uma equaçãozinha. Mas a ideia, o padrão de questão é esse aí, não tem muito o que falar além disso não, beleza? Bom, dando sequência aqui, nós temos a história agora dos poliedros regulares, tá? São muito importantes. Os poliedros regulares, eles atendem a algumas questões de prova, beleza? Tá? Tem algumas questões que abordam esse tipo de questão. E é o seguinte, existem 5 poliedros regulares. 5 são os poliedros que eu preciso conhecer. E quando o poliedro é regular? 2 palavrinhas. Quando todas as bases forem regulares, tem um bizu na espacial, é que se aparecer a palavra regular, alguém vai ter que ser regular. Esse regular vai se repetir. Um prisma regular tem base regular. Uma pirâmide regular tem base regular. E que é regular? Lados e ângulos iguais. E todas as faces são iguais. Opa. Todas as faces são iguais. Como assim faces iguais? Eu vou te dar um exemplo já do que você vai entender nessa parte. Mas é o seguinte. Vou fazer um desenho rapidinho aqui para você entender melhor. Por exemplo, eu tenho aqui um cubo. Tem uma ideia bacana de você entender o poliedro regular. Ou o poliedro de Platão, tá? Platão está em desuso, não acontece muito mais. Mas vai que ele coloca na sua prova. Um cubo, por exemplo, que é esse elemento aqui, que é esse sólido, se você lançar esse dado para o alto, da maneira que cair, ele sempre vai estar desse formato. O formato nunca muda. O formato sempre vai ser esse, né? Isso é o que representa um poliedro de Platão. Por exemplo, eu tenho um tetraedro. O tetraedro é isso aqui. Ó. É uma pirâmide. Nossa, o desenho ficou ruim. Vamos voltar aqui. Tem uma pirâmide. Só que essa pirâmide, a base dela é um triângulo. Ó, é isso aqui. Tá enxergando? Da maneira que você jogar essa pirâmide para o alto, ele é conhecido como tetraedro regular, da forma que cair vai ser sempre a mesma maneira. Sempre vai dar a mesma maneira. Então é o seguinte. Independente de lançar o dado ou lançar o sólido e ele cair, ele sempre vai ter o mesmo formato. Essa é a condição para o poliedro ser um poliedro regular. Quem são os 5? E agora eu quero que você grave essa sequência aqui. Triângulo, pulou triângulo, pulou triângulo. Triângulo, triângulo, triângulo. Entre os triângulos, quadrado, pentágono. Entre os triângulos, quadrado, pentágono. Isso aqui são as faces dos poliedros. Todas as faces que você tem dos poliedros que você precisa estudar são triangulares, quadrangulares, triangular, pentagonal e triangular de novo. Esse é o bizu do Todd. Qual é a ideia do bizu do Todd?
escreve TOD e coloca triângulo, 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 quadrado, pentágono. Vai dar certo. O primeiro, ele é conhecido como tetraedro. Tetra, você sabe que são 4. Então, ele tem 4 triângulos. Foi o que eu acabei de desenhar para vocês aqui. O segundo é o H de hexa. Hexa, você já sabe que são 6. Ele é formado por 6 quadrados. Esse aqui é o cubo. O cubo tem um outro nome que é o hexaedro regular. O O é de octaedro. Olha quem é o octaedro. O octaedro é um carinha maneiro que já caiu em algumas provas. O octaedro é essa figura aqui, ó. Mais ou menos aqui, para você enxergar. O octaedro é essa figura aqui. São duas pirâmides, uma em cima e uma embaixo, com uma base quadrangular. Esse é o octaedro regular. Tá? Beleza? Bom, então eu já vi o tetraedro, vi também o hexaedro, só o óbvio do TOD. Olha o TOD que eu escrevi. Não é só o TOD, escreveu o TOD e a sequência dos polígonos. Triângulo, 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 quadrado, pentágono. E aqui o O é de 8, octa. O D é de dodecaedro. Do a gente cola da geometria plana, dodecágono. Então, o dodecaedro ele é formado por 12 faces. Então, o dodecaedro ele é formado por pentágonos. Tá? E o último, o I, de icosaedro. Não tem como você confundir, cada letra é diferente de outra. Grava o bizu do TOD e a sequência dos polígonos. O icosaedro, você sabe do icoságono, ele é formado por 20 poliedro, 20 polígonos, aliás, 20 faces, 20 paredes. Esse é o bizu do TOD, muito útil, tem um monte de questão assim. Olha aqui, questão é aquela questãozinha, olhou, marcou. Questões de prova. Pergunta, qual poliedro regular que possui faces pentagonais? O pentágono aqui é de quem? Ele é do dodecaedro. Sem perder tempo. Tá difícil aqui. O pentágono, ele é do dodecaedro. Tá? Bom, quantos poliedros regulares possuem faces triangulares? Então, quantos dos poliedros regulares possuem triângulos nas suas faces? Só lembrar aqui que são 20. Quantos tem triângulos? 1, 2, 3. Quem são eles do TOD? T, O e I. São 3. T, O e I do TOD. É o tetraedro, octaedro e icosaedro. 3. Resposta 3. Questão de prova também. Próximo. Qual poliedro não possui diagonais? Ó, o único poliedro que não possui diagonais é esse aqui, ó, que é o tetra, 4 faces. 4, ele é formado por 4 triângulos, mas ele não tem diagonal. Então é o tetraedro regular, é o T do TOD. Então nós temos o tetraedro sendo o que não possui diagonais. Quantos vértices possuem um icosaedro regular? Essa questãozinha é maneira. Porque olha só, repara o seguinte. Eu sei que eu tenho o icosaedro, beleza, de boa. O icosaedro é o carinha que tem quantas faces? Pelo nome eu sei que ele tem 20 faces. Tranquilo. Só que se eu sei só que ele tem 20 faces, não me adianta nada. Por isso que eu te falei para gravar os polígonos. Triângulo, triângulo, triângulo. Pulou, quadrado e pentágono. Por quê? Se eu não souber que são 20 triângulos, eu não consigo resolver a questão. Quantos vértices possui o icosaedro regular? Bom, agora eu sei que ele tem 20, porque é icosaedro. Regular, ele é um poliedro regular, então são triângulos por conta da sequência do TOD.
Então, eu já sei o número de faces. Eu vou descobrir o número de arestas, que é fácil de achar. É só fazer 20. A gente já sabe descobrir isso. Vezes 3 sobre 2. Por que 20 vezes 3? 20 triângulos. 20 vezes 3 sobre 2. Continha, 20 vezes 3 dá 60 sobre 2. Quantas arestas ele tem? Ele tem 30 arestas. Quantas faces? 20. Ele que sabe vértice. Normal, o que eu posso aplicar? Ah, um detalhe. Todos os poliedros regulares, eles são convexos. Para ser regular, precisa ser convexo. Então, resumindo, para ser côncavo, ele vai ter que me dar figura. Então, não vou me preocupar com isso. Então, se ele é convexo, V mais F igual a A mais 2. Bom, V é o que eu quero. F são 20. A são 30. Mais... Opa! Deu ruim aqui. Mais 2. Então, o número de vértices vai ser igual a 32 menos 20. Quantos vértices nós temos? Nós temos 12 vértices, é o gabarito dessa questão.